1h e 26 minutos no Acre. Boa tarde a você que acompanha a programação da TV Gazeta, que é afiliada à Record TV no Acre. É muito bom ter você aqui conosco, você que estava acompanhando o Gazeta Alerta com Astério Moreira, agora você está conosco aqui no Gazeta Entrevista. Eita, que o Miqueias, é o Miqueias? Miqueias que tá ligeiro, bicho. Apertou o piloto lá, já mostrou as formas como você pode acompanhar o Gazeta Entrevista, mesmo você que não pode ficar em casa mais porque já almoçou, já tomou banho, já escovou os dentes, está voltando para o trabalho, você tem como assistir o Gazeta Entrevista por meio do Instagram, coloca lá, liga no carro, hoje está tudo assim, né? Então coloca no carro, o carro é uma internet ambulante, o Facebook também, nós temos o YouTube e tem o WhatsApp, no número 99989-1042. Eu vou precisar da sua ajuda, porque o assunto aqui, estava conversando com a professora Almerinda Cunha. A professora Almerinda Cunha já é conhecida de vocês, certamente, é uma vida inteira dedicada à emancipação da classe trabalhadora e dos últimos anos para cá a professora tem se dedicado com mais atenção ainda no que se refere à questão de gênero e também de cor, né? Porque eu não sei se é essa a forma como eu devo me expressar, mas a questão, o debate a respeito da violência e da exclusão por gênero é um debate que a professora Almerinda tem acompanhado isso em fóruns, inclusive, muito restritos, né? Campanha no Brasil inteiro. E, recentemente, por meio da Associação de Mulheres Negras do Acre, existe essa associação, a professora é uma das lideranças dessa associação. Essa associação, deixa eu só colocar aqui já o que aconteceu hoje de manhã. Pode apertar o piloto aí? Olha, hoje pela manhã, essa Associação de Mulheres Negras do Acre protocolou um documento que a professora vai já apresentar aqui, mas fizeram barulho. Fizeram barulho. Câmara de Vereadores, Defensoria Pública, Assembleia Legislativa, Gabinete do Governador Gladson Cameli, Prefeito Tião Bocalon, Tribunal de Justiça, fizeram barulho. Qual que é o pulo do gato? Por que esse documento, que a professora vai apresentar, ele traz, pelo menos aqui na cena local, ele traz uma novidade. Qual é a novidade? Pelo menos, o que há de grave no que ela está apresentando? Ela relaciona, esse documento relaciona exclusão social, exclusão econômica, problemas de ordem social e econômica com as questões relacionadas aos desequilíbrios ambientais. Ela junta essas pontas e ainda mais temperado com esse problema da questão da emancipação da mulher, no que se refere à a cor, né? A cor e ao gênero. Professora Almerinda, boa tarde, seja bem-vinda aqui ao programa Gazeta Entrevista, minha parceira. Boa tarde. Eu quero agradecer a oportunidade de estarmos aqui conversando sobre isso. E você fez uma introdução muito boa, é isso mesmo. Nós estamos trazendo os impactos ambientais na saúde da mulher negra. Então, essas enchentes, essa alagação afeta toda a população. Ela afeta branco, preto, rico, todo mundo. Mas ela afeta muito mais a população negra, periférica, ribeirinha, as mulheres que vivem em situação de vulnerabilidade. Porque o rico que mora na Habitats, ele pode até sofrer alagação, mas se molhar um colchão, ele joga fora e compra outro. E o pobre lá da periferia, quando a água molha o colchão, ele fica dormindo no chão. Eu acho que um símbolo disso é o conselheiro do Tribunal de Contas, que mora no PROCON, que teve os 300 livros atingidos pelas águas do rio do Igarapé São Francisco, professor. Então, é bem diferente ter 300 livros machucados pela água do que perder tudo, né? Agora, nós percebemos também, pelos relatos, porque a gente buscou ajuda, a gente conseguiu algumas cestas básicas, só que a gente não entregava de qualquer jeito. A gente fazia uma reunião, ouvia as dores das mulheres e os relatos eram de nos fazer chorar. Entendeu? Relatos graves de ficarem de noite se segurando uns nos outros, esperando, com medo.
Sabe o que é não dormir? Olha, eu vou deitar aqui um pouquinho, tu vigia, porque a água está subindo. Isso faz muito mal, psicologicamente falando, faz muito mal. Depois da alagação, um povo sofrido, triste, deprimido, é consequência da enchente. Agora, por que essa retórica, por que essas coisas que a senhora relata não convence todo mundo? Por que há uma dificuldade em compreender esse tipo de situação relacionada à questão da cor? É porque, geralmente, quando a gente fala do público que a gente representa, que é a Associação de Mulheres Negras, que são as que vivem em maior situação de vulnerabilidade social. Aí alguns, para interromper e descaracterizar, mas atinge toda a sociedade. Atinge, é claro que atinge toda a sociedade, mas nós estamos falando de número, nós estamos falando de quantidade, nós estamos falando de índice, e a maioria dos atingidos são os vulneráveis, coincidentemente, negros, pobres e periféricos. E as mulheres ribeirinhas, então, elas têm a sua saúde afetada por esse medo, por esse prejuízo que elas têm, que sabem que vai ser difícil conseguir o que elas já tinham, que a água levou. Algumas perderam casas, né? Outras quase morrem. Aqui mesmo no Conquista, na beira do Rio São Francisco, tinha uma colega conosco lá na LEAC que deu até uma entrevista para a televisão, dizendo que ela é mais ou menos jovem, 36 anos, e a correnteza do rio era tão forte que arrastava ela na varanda da casa dela. E ela gritando, pedindo socorro, e os bombeiros estavam na área, estavam trabalhando, mas dando prioridade para os mais idosos, para socorrer primeiro os mais idosos. Ela disse, meu Deus, eu vou morrer porque eu não sou idosa. E a água levando isso na varanda da casa dela. Lá no São Francisco, lá para a ponta daquela outra área, que eu estou falando de áreas diferentes, tiveram que amarrar um senhor com corda 3 horas da manhã para ele não morrer. Lá dentro do barracão, lá em cima ele caiu com casa e tudo, entendeu? Então, é um problema grave que afeta muito. Aí, todo ano a gente vê se repetir, as pessoas adoecendo, as mulheres ficando deprimidas, acontece um adoecimento mental por conta dessa vulnerabilidade e exposição a tantas coisas ruins. E o que a Associação de Mulheres Negras do Acre exige por parte? Qual reação vocês estão exigindo? Vocês elencaram aí, eu consegui ler 8 pontos, né? 8 propostas que vocês estão apresentando. O que você destacaria? Olha, nós estamos solicitando ao Poder Executivo que realize um planejamento preventivo, que ele discuta essa questão da alagação e das enchentes antes de chegar à alagação. É um planejamento prévio do que vai acontecer e como minimizar os efeitos. Isso não é difícil. Não, se investir em saneamento básico, se desentupir os bueiros, se fizer uma campanha educativa com a participação da comunidade, para que não joguem detritos e lixo nos rios, né? E para que também seja feito um trabalho de limpeza dos rios, de matas e troncos, balseiro, né, que chama. A gente tá para perder aquela ponte metálica ali. Professora, de tanto entulho que fica hoje ali. Pela manhã, um professor, colega seu da Universidade Federal do Acre, há 40 anos, engenheiro, professor Furtado, se a memória não me falha, é esse o nome. Ele lhe ouviu e falou assim, Itaã, por que ela não apresenta isso aí também ao Conselho Regional, ao CREA, de Engenharia e Arquitetura? É importante ter esses fundamentos aí, essas reivindicações, na fala dele, a quem de fato entende sobre o assunto. Me parece razoável o raciocínio. É uma excelente proposta, professor. É o CREA. Nós vamos encaminhar o nosso documento para eles também. É isso que nós esperamos. A nossa esperança é de envolver a sociedade como um todo, poder
poder governamental e sociedade, ONGs, todos, nesse debate, porque há de surgir propostas que possam minimizar os efeitos mortíferos e danosos, porque alguns dizem assim, mas você nem foi alagada. Não alagou até entrar na minha casa, mas ficou no baldrame. E também isso não é argumento, não é porque não entrou na sua casa que você não pode discutir o assunto. Aí vem os animais peçonhentos. De manhã tinha uma senhora lá que deu a entrevista que a cobra entrou, né? Ela é do Volta Seca. Então, a água chegou na metade dos barrotes. Mas a cobra subiu e foi se alojar debaixo do colchão dela. De noite, quando ela puxa o colchão, está lá a cobra esperando por ela. Então, a outra vizinha teve a criança picado por escorpião. Então, rato, aquelas caranguejeiras, assim, peludona, são coisas que vêm, né? Eu tenho um morro de medo. Então, eu só pinto minha casa de branco com medo dessas caranguejeiras. Então, isso tudo pode ser minimizado. Eu não vou dizer que haja uma solução global para tudo, mas se houver investimento no saneamento público, uma campanha de educação ambiental, se todos nós juntos pensarmos no que pode minimizar os efeitos, mas tem que pensar antes. Porque só chegar na hora, ver a alagação, botar ali atendimento nas escolas e pedir recurso SOS Nacional, isso não resolve, a cada vez está agravando e está causando um adoecimento na saúde de todos, principalmente na saúde da mulher negra ribeirinha. Agora, qual a dificuldade de nós percebermos o valor da Associação das Mulheres Negras estarem puxando esse debate? Por quê? As discussões a respeito do urbanismo, da intervenção planejada no que se refere à política de urbanismo, isso não é de hoje. Agora, qual que é a dificuldade que nós estamos tendo? Tenho certeza que muitos telespectadores estão tendo. Puxa, se debater urbanismo não é novidade, essa coisa da exclusão da mulher negra se relacionando com esse tipo de debate. É essa dificuldade que a gente tem, professora, de perceber isso. É a mesma dificuldade que a sociedade tem de entender o racismo ambiental. Pronto. Sim, isso. Exato. O termo não tem aquele negocinho lá no telefone, vai lá no Google e procura saber. A tecla SAP, né, que fala. Vai lá, procura saber o que é racismo ambiental. A gente tem discutido isso. Racismo ambiental. Então, um exemplo. Lá em São Paulo, desmoronou o barranco lá, não foi? Quem mais morreu? Mulheres negras, arrimo de família. Agora, são as olha, que mais morrem. Preste atenção, professora. Eu queria que você se identificasse, por gentileza. Pessoa que está fazendo essa observação aqui, exatamente sobre isso que você está falando. Boa tarde, Taan. Essa conversa que as enchentes atingem mais as mulheres negras é narrativa. Ela está dizendo aqui que é retórica, é um blá blá blá. Não dá para cair nesta conversa. Até porque a alagação não faz distinção nem de cor, nem de raça. Quer levantar uma bandeira para nós, negras? Tudo bem, é louvável. Mas pare com narrativas. Olha, pelo que ela colocou aqui, ela é uma mulher negra. Ótimo, excelente. Deve ser de classe média para alta. Ela não está sentindo a dor das negras lá da floresta, lá do Volta Seca. Ela nem tem nenhum parente lá das negras, lá do Beco, do São Francisco, perto da ponte, daqui da Conquista. E nós, companheira, nós reunimos e fizemos 5 rodas de conversa com essas mulheres, ouvindo seus relatos, trazendo para cá, para este documento, não o que eu acho, mas o que elas disseram. As mulheres que estão nos ramais, que tem aquelas pontezinhas de madeira, que aí com a chuva vai deteriorando, e quando vem as enchentes, ou arranca, ou leva, ou quebra, e elas ficam isoladas, né? As nossas agricultoras também
ficam isoladas pelas condições dos ramais. Então, nós ficamos várias horas reunindo, ouvindo as dores das mulheres para poder entender. Amanhã nós vamos ter outro momento, que é um momento de formação dos conselhos de direito, onde nós vamos estar lá entendendo e ouvindo a dor do outro. Porque quando eu só consigo ver o que atinge a mim, não consigo ver o que atinge aos demais, fica difícil para a gente entender a sociedade que nós vivemos. Professora, a senhora vai me permitir aqui eu fazer uma referência? Passa. É que tem um forró que o camarada fala o seguinte, ó: eu não sou dono do mundo, mas tenho culpa porque sou filho do dono. Por que eu lembrei desse verso? Eu não sou o dono do mundo, mas tenho culpa porque sou filho do dono. Porque nós temos dificuldade em nos perceber em grupo. Nós raciocinamos de maneira blocada. Aquilo ali não me pertence. O problema do bairro São Francisco não pertence a quem está lá aqui no Dom Giocondo e assim por diante. Então, essa percepção de que nós vivemos em um mesmo lugar, nós temos dificuldade de perceber isso também. Mas a culpa não é nem nossa. Nós somos parte de um contexto histórico, político, governamental. Então, o capitalismo, ele faz exatamente isso. Para usufruir mais, gastando menos, ele provoca o individualismo, a competição. Então, as pessoas são levadas a acreditar que tem que cuidar de si, dos seus e acabou. Não vê o redor. Aí tem tantos exemplos que eu poderia trazer, mas é isso, o individualismo, a competição, né? o não pensar no social e no coletivo é um problema, é uma das chagas sociais que a gente enfrenta. A outra é a violência, né? E vamos esse já tratar da violência. É muito forte. O Neido, do morador da Baixada da Sobral, ele está dizendo o seguinte, ó: a entrevistada está falando para conscientizar, para não jogar lixo nos igarapés, mas o primeiro a obstruir os igarapés é o DEPASA, que na verdade é o SAERB, com os restos de resíduos. E aí... A contaminação. E aí? É verdade, são as indústrias. Agora, nós só vamos ter força de denunciar isso se nós estivermos organizados. Se cada um de nós buscar uma roda de conversa, um seminário, uma participação social, aí nós vamos ter força. Porque aqui a gente ainda não tem muitas indústrias não para contaminar. Mas aí para fora a contaminação é muito alta e é muito forte. Mas aqui também, além dos produtos químicos que caem no rio, tem os esgotos, gente. Esse rio Acre aí recebe um monte de esgoto. Na minha infância, eu gostava de tomar banho ali, perto da ponte metálica. Nosso piquenique, que morava na 6, era tomar banho ali na praia. Agora ninguém vai mais, porque ali é um dejeto de esgoto tremendo. Dá até coceira, eu acho, se cair naquele rio contaminado do jeito que está. Mas o senhor que fez esse questionamento, o senhor está coberto de razão. Se junta a gente, vem conosco, porque nós estamos interessados em colocar na mesa de debate a situação da alagação e das enchentes. Algumas mulheres lá do Volta Seca ficaram com curuba. Curuba, por causa dali, não tem aquela descida para a UPA? Ficaram com curuba? É curuba. Curuba por causa da água contaminada, que parou no quintal delas, entendeu? Então, era um monte de gente no pronto-socorro com curuba, é consequência da enchente. Aí o povo acha que a gente não tem que vir buscar um planejamento anterior, uma prevenção. Temos sim, até porque, para quem não sabe eu vou informar, não são todos os municípios que têm ginecologista, não. São poucos municípios, acho que uns 3. É Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Tarauacá, são uns 3 a 4 que tem. A maioria não tem. Agora alguém está te ouvindo aqui falando, essa mulher estava falando de urbanismo, agora já está falando de ginecologia? Mas está tudo relacionado. Está tudo relacionado. De que forma?
relacionado com a saúde da mulher negra, porque o nosso tema do nosso documento aqui são os impactos socioambientais na saúde da mulher negra. Então, o agravamento da doença mental, mas eu quero dizer também para vocês sobre essa questão dos ginecologistas, é porque quando a mulher precisa fazer uma consulta especializada, não tem médico para atender. Quando vai no município, é R$ 400 a consulta. Aí deixa de ir, deixa de ir. Nós, mulheres negras, a gente tem um negocinho chamado mioma, nem todas, mas a maioria é uma doença que é prevalente da população negra, das mulheres negras, que causa muito sangramento. Muito sangramento. E, às vezes, ela vai para uma leucemia, ela, por não se tratar e por não cuidar, ela avança para um câncer. E temos perdido muitas companheiras por falta desse atendimento. Então, está tudo relacionado. Impacto ambiental, vulnerabilidade social, miséria, racismo, violência, está tudo num caldeirão de coisa ruim. Olha, a Maria Rosa, obrigado, viu, Maria Rosa, pela sua participação. Ela insiste naquele raciocínio e ela fala o seguinte, olha, diz para ela que eu sou produtora rural. Ela que falou que ela é mulher negra e que falou que eram narrativas. Isso aí é uma questão de narrativas. O que você está apresentando aqui é um conjunto de retórica. Disse para ela que sou produtora rural e já passei por inúmeras alagações. Apenas sou realista. O maior esgoto a céu aberto foi o canal da maternidade, lembra Maria Rosa? Também, é podre. Ali é podre. Podre. Então, mas olha, deixa eu dizer para você, Maria Rosa, se você é produtora rural, você deve estar aí com o seu sindicato, participando, chama a coordenação, a direção, uma assembleia, para vocês fazerem proposições que vocês entendem mais do que nós, que são as que estão com a mão lá produzindo o que nos traz para a cidade para nos alimentar, para vocês colocarem as propostas de vocês, como contribuir com esse debate, com esse planejamento anterior à chegada da alagação, para ver se melhora o escoamento dos produtos, os ramais, porque nas reuniões que a gente fez, muitas pessoas que moram assim em ramais ficaram isoladas com as chuvas, com as pontes quebradas, entendeu? Então é uma dificuldade rural que você entende mais do que eu e que atinge brancos, pretos, todos, mas quem mais é atingido é a população negra. Então, por isso, por representar essa parcela da sociedade, que é a Associação de Mulheres Negras, é que eu falo mais em mulheres negras. Mas eu reconheço que atinge a população como um todo. Correto. O que a gente precisa... Deixa eu só colocar aqui rapidamente, Miqueias, rapidamente. O que você está percebendo qual é o grande apelo que a professora Almerinda Cunha está fazendo aqui junto com a Associação das Mulheres Negras no Acre? Participação, parceiro. Ela está provocando isso. Você percebe que o que ela está falando aqui, a linha de argumentação, talvez não seja novidade para nós. Talvez não. Agora, ela está fazendo aqui algumas relações de problemas ambientais com a questão da raça. Com a questão da cor, perdão, não é mais raça, é cor. Entende? Então, está fazendo a relação entre exclusão social e econômica com cor. Está fazendo relação com urbanismo e exclusão social. Então, há um problema, há uma relação que é feita com esse documento aqui, por isso que eu estou falando que esse documento é importante porque traz essa novidade do racismo ambiental e isso talvez a gente tenha dificuldade de perceber. Mas se a gente for ter um pouco de boa vontade, vai entender que o que a professora Almerinda Cunha está fazendo aqui é um apelo pela nossa participação. É isso. Vamos para o intervalo? Vamos para o intervalo e já voltamos com o Gazeta Entrevista.